Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, que essa paz possa adentrar no seu lar, na sua casa, na sua vida. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente no canal Colégio do Discípulo, esse canal que é o canal onde todos nós somos alunos e alunos da Palavra de Deus, ela que nos rege, ela que nos molda, ela que nos limpa, ela que nos dá um parâmetro de vida para a salvação. E hoje não é diferente, nós vamos falar da Palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, eu congrego na Assembleia de Deus, no Ministério Boa Esperança, em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, onde sirvo como diácono, sou pregador da Palavra e professor da Escola Bíblica Dominical. Para você que está sempre entrando com a gente, está dando aquela força, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de comentar. Para você que está entrando a primeira vez, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não esqueça, dá o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe, comenta. Quando você faz tudo isso, você ajuda muito o nosso canal, tá? Porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e aí ele vai abrir uma janela um pouquinho maior aí de visualizações pra gente. Então você nos ajuda muito, tá? Não custa nada, é de graça. E hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD, a Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD que está atrás de mim, da classe dos adultos, comentada pelo pastor José Gonçalves. Estamos no primeiro trimestre de 2024, terminando esse primeiro trimestre na lição de número 11. Então, é uma conversa que a gente tem sobre EBD. Então, participe, comente, dê sua opinião, ainda que seja ao contrário. Vamos conversar. A conversa sobre EBD, nós pegamos algum ponto da lição onde achamos alguma curiosidade que seus alunos podem ter e podem te perguntar, pode ir para esse lado. Então, a gente pega esse assunto e a gente fala aqui um pouquinho sobre isso, tá? A lição de número 11, ela tem por título O Culto na Igreja Cristã. Então vai lá na playlist do primeiro trimestre de 2024 e assista a lição, tá bom? A lição já está lá e você pode assistir. Claro que juntos nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Como eu disse, o tema da lição de número 11, o título da lição de número 11 é o culto na igreja cristã. Lá na descrição tem uma pesquisa que a gente está fazendo dessa lição, tá bom? Sobre o que é o culto cristão. Então vai lá, tá bom? Deixe sua opinião, comente na nossa pesquisa, que a gente vai dar o resultado dela na próxima lição, lição de número 12, tá bom? Bom, a lição de número 11, o culto na igreja cristã, nos mostrou a natureza do culto, o propósito do culto e a liturgia do culto. É interessante que tem um auxílio teológico na revista de professor, e esse auxílio teológico ele faz menção à declaração de fé das Assembleias de Deus, e esse auxílio teológico trouxe os elementos do culto. Eu vou ler aqui para você, na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 146. Elementos do culto. Havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico. Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo. A oração antífona do Shema, ouve, é a confissão de fé dos judeus. A leitura bíblica e a exortação. Nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. 1 Coríntios 14, 26, que é o textuário dessa lição. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas ou testemunho, e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Vamos lá. O que me chama a atenção aqui, eu quero falar com você hoje, é o fato de estar incluído nos elementos do culto ofertas e dízimos. Eu vou tirar oferta, porque oferta a gente vê muito se falar no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. Agora, e dízimos? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, que está inserida na lição, tá, dos elementos do culto, está também dízimos. Tá? O textuário não fala de dízimo. A leitura bíblica em classe também não. Bom, então o tema da nossa conversa envolve um assunto polêmico, que tem muitas divergências e discussões.
nós vamos falar sobre o dízimo. É para hoje? Eu preciso dar o dízimo? O dízimo é mandamento? Quem não dá dízimo vai para o inferno? Tem tanta discussão em cima desse assunto. Depois de 2000 anos de história, parte da igreja evangélica ainda debate a questão dos dízimos por não entendê-la como parte da doutrina cristã. Alguns se rebelam contra ela, seja por questão de pura avareza, seja por não conseguir enxergá-la claramente no Novo Testamento. Seria mesmo o dízimo do Novo Testamento? Ou estaria restrito ao Antigo Testamento? Bom, há apenas 2 registros nos evangelhos de Jesus falando sobre o dízimo. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42 e Lucas 18, do 9 a 14. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do colminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Em Lucas 11, 42, está repetindo essa fala de Jesus. O texto de Lucas 18, do 9 a 14, Jesus está fazendo aquele relato do publicano e do fariseu que oram no templo, né? E ele reivindica ser misericordioso, orar, dar graça, né? Que dá o dízimo de tudo que possui. Então Jesus ele está falando de uma parábola que relata um publicano e um fariseu. Contudo, a fala de Jesus sobre o dízimo não o desmerece. Antes, trata-o não como algo que seria interrompido a partir da entrada do Novo Testamento, mas como algo presente. Portanto, o seu testemunho sobre o dízimo é importante. Tá? Agora, o conhecido recorrente texto que é muito usado para o dízimo, de Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstência. É tido pelo cessacionista do dízimo como reivindicação da lei, nada tendo com a graça. Entretanto, o dízimo também precede a lei. Não há relato histórico sobre se os crentes de Jerusalém eram ou não dizimistas. O pequeno grupo de quase 120 pessoas ganhou 3.000 pessoas no só dia por serem judeus. Todos conheciam suficientemente a doutrina do dízimo e, por certo, praticavam-na no templo. Teriam eles mudado a direção ou continuaram a entregá-lo no templo para o sustento dos levitas? De acordo com Atos 21, 20, percebe-se que os primeiros cristãos não se separaram imediatamente do judaísmo, mesmo porque não havia campanha nesse sentido. Os crentes compartilhavam o que possuíam uns com os outros, tendo tudo em comum, e assim todas as necessidades da igreja eram supridas, como nós vemos em Atos 2, do 42 ao 44, por exemplo. O sentimento de amor, aliado à expectativa da iminente volta de Cristo, encorajou-os a abrir mão facilmente do que possuíam, gerando com isso um empobrecimento geral, tendo de depender da ajuda generosa de outras igrejas para sobreviver. A gente vê, por exemplo, na campanha que Paulo faz para recolher ofertas para Jerusalém. No Antigo Testamento, temos não apenas exemplo da prática do dízimo, quanto à sua regra e destino. O primeiro caso é o de Abrão, entregando o dízimo dos despojos a Melquisedeque, lá em Gênesis 14. O segundo exemplo é o compromisso de Jacó com Deus. Quando caminhava em Padã Arã em busca de uma esposa, ele se comprometeu com Deus a entregar o dízimo de tudo quanto ganhasse, em Gênesis 28, 22. Quando o rei Ezequias reformou o templo e o culto, o povo atendeu a ordem de dar os dízimos para o sustento dos sacerdotes e dos levitas, em 2 Crônica 31, do 4 ao 6. Na reforma promovida por Neemias, ocorreu o mesmo. Você vê isso em Neemias 10, versículo 37 ao 39. Como a casa de Deus estava em Jerusalém, e era o único lugar onde o povo deveria entregar os dízimos, os habitantes do norte não tinham como empreender viagem tão longa. Então, para facilitar a entrega do dízimo, Deus deu um prazo de 3 anos, quando os dízimos acumulados deveriam ser entregues. Deuteronômio 26, versículo 12. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas enquanto eu falo, vai passando aí na sua tela. Então, costuma-se dizer que os dízimos eram impostos pagos ao governo, o que é puro engano. Os dízimos serviam para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Se os judeus entendessem os dízimos como imposto, quando o Império Romano assumiu o controle do país, eles não mais continuariam a dar os dízimos no templo, mas entregariam tudo nas mãos do imperador romano. Jesus deixou clara essa distinção quando inquirido acerca do imposto
de César, em Lucas 20, ele é perguntado, é lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quanto ao Novo Testamento, por que Paulo não fala de dízimo? Vou trazer para você a fala do Dr. Richard Strauss, que ele tem um palpite, que ele diz assim, embora Paulo não escreva sobre os dízimos, isso pode ter várias razões. Talvez dízimo fosse praticado comumente por todas as igrejas, e assim não haveria problema específico para comentar. Pode ser também que tenha sido suplantado por ofertas que excediam o dízimo, como certamente ocorreu em Jerusalém. Outra possibilidade é que as doações fossem inteiramente voluntárias, voltadas para ministérios específicos, como no caso da viagem missionária de Paulo, Filipenses 4:10, ou necessidades específicas como a fome de Jerusalém, em Atos 11. Depois também havia ofertas especiais levantadas para ocasiões especiais, tais como a que Pedro levantou para os pobres de Jerusalém, em 2 Coríntios 8:9. A melhor maneira de compreender o dízimo na graça é voltando-nos para a experiência do nosso pai Abraão. O patriarca foi informado de que uma liga de 5 nações inesperada, lideradas por Kedorlaomer, havia capturado os reis de 4 nações, sendo uma delas Sodoma, cidade onde habitava Ló. Ló, seu sobrinho, estava em poder dos inimigos. Abrão, levando consigo 318 homens que lhe serviam, perseguiu os vencedores até encontrá-los e derrotá-los. Como era de praxe, o vencedor tomava o povo e, como despojo, os bens pertencentes aos inimigos. Abraão salvou o sobrinho e os 4 reis. No caminho de volta surge um personagem misterioso, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trazendo consigo pão e vinho, Gênesis 14:18. Ele o abençoara e, por sua vez, Abraão lhe entrega o dízimo de tudo quanto havia conquistado. Há algumas peculiaridades sobre esse encontro que o autor aos Hebreus apresenta. A primeira é que o seu nome é Rei de Justiça, Melquisedeque. A segunda é também Rei de Paz, porque é Rei de Salém, no hebraico Shalem, que é paz. Sua genealogia é desconhecida, não tem data de aniversário, nem fim de dias. É semelhante ao Filho de Deus que permanece sacerdote para sempre, Hebreus 7, do 1 ao 3. O escritor sagrado baseou-se no que acerca de Melquisedeque está registrado na sua profecia messiânica do livro dos Salmos. Salmos 110, verso 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em seguida, o autor de Hebreus manda os leitores considerar quem é Melquisedeque, no versículo 4, ainda do capítulo 7 de Hebreus. Mas ele prossegue dizendo que até mesmo a descendência de Abraão, os filhos de Levi, entregou o dízimo a Melquisedeque, versículos 5 e 6. A aliação feita pelo autor é a de que Melquisedeque é a figura do próprio Cristo, e que todos, até mesmo os do passado, entregaram o dízimo para ele. E ele vai além, e ele diz, no versículo 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de que se testifica vive. Ora, quem é aquele de que se testifica vive, senão aquele que foi morto? Desse modo, não vale dizer que o dízimo era dado no Antigo Testamento como uma antecipação do Novo, porque embora materialmente o dinheiro do dízimo circule na terra, espiritualmente é entregue a Jesus. Outro fato curioso é que sua importância, segundo a narrativa de Gênesis, é a de que se equipara à ceia do Senhor. Melquisedeque entrou com os elementos típicos da ceia, pão e vinho, e Abraão entrou com o dízimo. Mais um fator ainda curioso é que quem entregou o dízimo àquele que é figura de Cristo foi o nosso Pai na fé. Logo, devemos dar prosseguimento a esse ato como prenunciado em Levi, figura de seus descendentes. Agora, visto que o dízimo é para nós, é lícito o crente administrar seu dízimo, eu já vi caso de um empresário que não dava dízimo na igreja que congregava, que fez uma proposta ao pastor. A igreja tinha uma necessidade nos instrumentos de música, não tinha instrumentos. E ele falou, vou pegar o meu dinheiro do dízimo e compro os instrumentos musicais da igreja. E eu presenciei. Aquele pastor preferiu continuar sem instrumentos do que ele fizesse isso com o dízimo. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu posso administrar meu dízimo? Os cessacionistas do dízimo usam muito o argumento de que Tiago diz que a verdadeira religião é caridade. Então posso pegar meu dízimo
e dar a alguém que ajuda. Bom, é comum encontrar-se crentes que administram o seu próprio dízimo, fragmentando-o em parte para a sua igreja, parte para ajudar um missionário e parte para uma obra social. Em Israel, os dízimos tinham um só destino, a casa do tesouro, conforme Malaquias. E a razão era para que haja mantimento na casa do Senhor. Se todo crente administrar seu próprio dízimo, ele causará grandes prejuízos à casa de Deus, impedindo-a de fazer progresso e até mesmo de manter-se, além do que não é honesto. Seria o mesmo que uma pessoa comer uma farta comida num restaurante de luxo e pagar a conta no açougue. O crente deve ser recíproco na igreja onde ele é membro, porque ali ele é alimentado pela palavra de Deus e assistido pelo seu pastor. É ali que ele tem comunhão. Então, devemos dar o nosso dízimo à nossa igreja. E é inadmissível que um obreiro que é contra o dízimo seja obreiro, porque ele vai contra aquilo que mantém sua igreja. A conta chega, tem que pagar luz, tem que pagar água. Tudo que você usa na igreja tem um custo, tem ar-condicionado, se na sua não tem, tem um ventilador, gasta luz. Então, principalmente os obreiros, precisa sim ajudar. Então, queridos, essa é a nossa conversa sobre EBD de hoje. Eu espero ter lhe ajudado com esse tema tão polêmico. Espero nos comentários os seus comentários, não só dos que concordam, mas também dos que discordam. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.